polêmica vai trazer, obviamente, mais um assunto polêmico. Uma seguidora do canal, ela me mandou um e-mail, aliás, ela mandou vários e-mails e a gente ficou um tempo conversando sobre esse assunto. O caso de infertilidade dela e do marido dela deixou apenas algumas soluções assim para eles terem um filho, ou barriga de aluguel ou uma adoção. Então ela pediu para mim trazer esse caso aqui para o canal, sobre a barriga de aluguel ou barriga solidária. Na verdade, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre os dois, na verdade. Aqui no Brasil, a palavra barriga de aluguel está incorreta. Por quê? Porque aqui no Brasil não é permitido se cobrar por esse serviço, digamos. Então, para você gerar um filho de uma outra pessoa, aqui no Brasil não é permitido cobrar, e sim fazer isso por um ato de amor, solidariedade. Por isso que é barriga solidária. Esse assunto tomou mais à tona, mais força aqui no Brasil em 1990 com aquela novela Barriga de Aluguel. É claro que a novela deu informações totalmente equivocadas com a maioria das coisas que a Globo faz, né? A gente tá vendo agora nessa novela que está no ar sobre o caso da... eu não esqueci o nome dela, a Juliana Paz, né? Que é a atriz, eu esqueci o nome da personagem. Ela tá adotando o menino e a sequência de adoção ali, as coisas são totalmente diferentes e totalmente incorretas do que é normalmente. Mas tudo bem. Vamos parar de falar em desinformação e vamos falar de informação. Bom, a barriga solidária aqui no Brasil, ela é uma coisa legal, mas ela precisa ter determinadas regras, ela é bem restritiva. Diferente de alguns outros países que você pode pagar, além de pagar para alguém ser sua barriga solidária ou de aluguel, ainda pode ser praticamente qualquer pessoa. Aqui no Brasil, a regra é a seguinte. Bom, primeiramente... a recomendação básica é que seja uma pessoa de parentesco, agora foi ampliado até o 4º grau, ou seja, pode ser pode ser tia ou prima do casal, de um dos lados, da mãe ou do pai da criança. Bom, aí como que funciona? Deve ser feito através de fertilização in vitro, utilizando o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe. Acontece também casos que o caso de infertilidade é na mulher ou no homem, então precisa ser doado também essas partes. Então eu vou explicar de uma forma bem ilustrativa para vocês poderem entender. Vamos supor que eu, Leandro, nós precisássemos de uma barriga de aluguel. Isso normalmente acontece quando há algum problema de fertilidade na mulher. Por quê? Se o caso fosse um problema de fertilidade no Leandro, por exemplo, o que a gente poderia optar, por exemplo? Por uma fertilização feita em mim com o espermatozoide doado. Então não teria necessidade de uma barriga solidária. Mas quando existe algum problema de fertilidade na mulher, que ela não tem a capacidade de gerar mesmo, muitas vezes ela até ovula, tem toda essa parte, mas ela não consegue gerar mesmo, seria necessário a barriga de aluguel. Também pode acontecer que a mulher, além dela ter esse problema de não conseguir gerar, ela também às vezes tem uma reserva pequena ovariana, ou não tem mais reserva ovariana nenhuma, ou algum outro problema no óvulo. Aí o que pode acontecer? Ter a doação de um óvulo de uma terceira pessoa. Lembrando que o óvulo nunca pode ser da mãe barriga solidária. O óvulo tem que ser ainda de uma outra pessoa. Então vamos supor, eu tenho um problema que eu não posso gerar uma criança e eu também não tenho óvulos bons, ou meus óvulos não dão certo. Eu preciso de uma pessoa A, que seja minha barriga de aluguel, e uma pessoa B, que ela é anônima, que ela faça uma doação de óvulos. Existe essa possibilidade em clínicas de fertilização. Bom, uma coisa importante, antigamente era necessário que fosse irmã ou mãe, tanto do pai quanto da mãe da criança. Hoje não tem mais essa necessidade. Hoje pode ser uma outra pessoa com até um 4º grau de parentesco. Aí vocês vão perguntar pra mim, mas gente, eu sou sozinha no mundo, eu e meu marido somos sozinhos no mundo, ou de repente alguém poderia ser, não topou. Pode ser uma amiga? Pode, mas é um pouco mais complexo. Pede-se que, quando é dessa forma, seja feito um pedido especial para a CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Como que funcionam os trâmites dessa situação? Primeiro que vocês têm que estar em comum acordo, as 3 pessoas, né? A mãe, o pai e a barriga solidária. Precisa ser um acordo, eu acredito pessoalmente que tem que ser uma pessoa de muita confiança de vocês. E daí o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar uma clínica de fertilização in vitro que faça esse tipo de procedimento, né, em barriga solidária, e vocês vão assinar um termo
termo de consentimento, todo mundo consentindo com aquela situação, aquilo é documentado, registrado, então, a partir daquele momento, aquele bebê que estiver dentro daquela barriga solidária, esse filho não é dela, é dos pais que pediram a barriga solidária, vamos dizer assim. Então, legalmente, a mulher que é a barriga, eu tô tentando tomar cuidado pra não chamar ela de mãe toda hora, gente. A mulher que é a barriga, ela não tem direito nenhum sobre a criança. Mesmo que aconteça de repente, ela criar um vínculo afetivo com o bebê durante a gestação, ela não tem direito de herança e nem de custódia dessa criança. A criança realmente é do pai e da mãe que precisou da barriga solidária. A barriga solidária voltou a ser notícias, assim, voltou a chamar a atenção naquela novela Amor à Vida, que tinha um casal homoafetivo que gostaria de ter um filho e para isso usou uma barriga solidária. Então daí tomou-se mais uma proporção maior e agora nós temos uma questão diferente, né? Um casal homoafetivo, onde dois homens ou até mesmo duas mulheres querem ter um filho e não podem gerar. O casal homoafetivo, onde são dois homens, eles precisam da doação, eles precisam de algum espermatozoide, então normalmente eles vão utilizar um deles e eles precisam da doação daí de algum óvulo anônimo. Já as mulheres homoafetivas é o contrário, elas doam o óvulo de alguma delas, se tiver a possibilidade, ou precisariam daí do espermatozoide de uma pessoa anônima. Funciona mais ou menos dessa forma. É claro que tudo isso, gente, eu acredito que seja um processo até meio moroso, assim. Eu, particularmente, acredito que o casal que queira fazer isso, juntamente com a pessoa que seja barriga solidária, devem procurar um advogado e se informar certinho de como funciona, o que deve ser feito mesmo, o que não pode e tal, para todo mundo estar bem assegurado. Uma coisa que eu sei sobre os benefícios, assim, digamos, para a mulher que é a barriga solidária, é que todo o custo da manutenção da gravidez e médico e até o parto tem que ser todo a custo do casal que está utilizando, vamos dizer assim, a barriga solidária. E agora, pro final do vídeo, eu vou deixar pra vocês a minha opinião sobre isso, que foi o que ela me pediu, para que eu colocasse a minha opinião. Se eu tivesse necessidade, se eu iria usar desse artifício, desse benefício, não sei como que eu posso chamar isso, e como que seria minha opinião sobre isso, né, gente? É um tabu, vamos dizer assim, ainda. A minha opinião particular, eu sou super a favor, eu acho que é uma coisa legal. Como eu disse, existem várias formas, assim, de amor a um filho, sabe? Não precisa necessariamente você gerar a criança, uma terceira pessoa gerar uma criança com as suas células do seu marido, ou uma adoção. Eu acho super legal. Eu, particularmente, acredito que eu teria um pouco de medo. Porque por mais que exista um respaldo legal, né, que a custódia do filho seja meu e do meu marido, existe um vínculo e essa pessoa conhece a gente. O que eu acho interessante, se fosse o meu caso, acho que a única pessoa que eu deixaria ser minha barriga solidária seria minha mãe. Porque eu tenho certeza absoluta que ela não iria mudar de ideia de me entregar o filho. Porque assim, o que acontece? Ela é minha mãe primeiro de tudo. Então, por ser minha mãe, e ela ia fazer isso por mim como filha e não como mulher. Então, assim, é como se ela tivesse possibilitando mesmo que eu tivesse um filho. Já o meu irmão, uma cunhada, eu não sei se de repente ela teria esse desprendimento. Tô dizendo assim a minha opinião, que eu acho, que eu teria medo. Então eu teria um pouco de medo. Dependendo da idade da mãe da pessoa, ela não tem mais a possibilidade de gerar. Hoje a minha mãe teria 54 anos. Eu acho até que ela poderia gerar, que minha mãe sempre foi muito fértil e ela era uma parideira, assim, sabe? Teve eu e o Daniel de parto normal, então as gestações dela eram perfeitas. Então eu acho que ela seria uma boa pessoa. Particularmente, vamos dizer assim, né? Mas se eu não tivesse a possibilidade de gerar mesmo, eu sinceramente iria partir para adoção primeiramente e depois para a barriga solidária. Acontece que a barriga solidária ela é mais rápida que a adoção, então acho que por isso que algumas pessoas partem realmente para a barriga solidária, porque a adoção é um processo muito demorado aqui no Brasil, né? Eu tô um pouco por dentro desse assunto, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que está num processo de adoção e ela tem me passado informações, que vai ficar para o próximo vídeo do Café com Polêmica. Bom, então na minha opinião seria isso, né? Se caso eu precisar, a opinião e se eu precisasse, se eu iria realmente fazer isso. Agora, se fosse o contrário, para eu ser a barriga solidária, isso eu já posso dizer que provavelmente eu não seria. A não ser que fosse de um filho meu, se Deus quiser eu não precisarei fazer isso.
Se fosse de um filho meu, eu acredito que eu conseguiria, porque eu sigo a mesma linha de raciocínio. Eu acho que eu conseguiria gerar um filho e entregar para um filho meu ou uma filha, né? Um filho com uma nora ou uma filha com um genro. Mas eu não sei se eu ia conseguir ter a grandeza de espírito e ter, assim, o desprendimento de entregar uma criança, mesmo sabendo que não era minha, ela só tá na minha barriga, para uma outra pessoa. Eu acho que isso mexe muito, assim, com o emocional. Inclusive, esse processo de barriga solidária é necessário um acompanhamento, não só jurídico, mas psicológico e médico, de todos os três, né? As três pessoas envolvidas. Eu acho muito importante mesmo, porque é uma coisa assim meio que ainda um pouco incabível na nossa cabeça às vezes, né? Eu não tô falando no sentido de preconceito e nem criticando ninguém. É que eu acho que é muito difícil ainda para as pessoas terem essa ideia. Eu já vi casos aqui no Brasil sobre barriga solidária, cunhada ser barriga solidária da outra. Inclusive na GNT sempre passa esse tipo de assunto e tal. Eu achei bem legal, sabe? Mas eu não sei se eu, Nádia, particularmente, conseguiria entregar um filho. Seria errado, porque o filho não é meu. Mas eu não sei se eu iria conseguir. Então, tá aí pra finalizar o vídeo a minha opinião. O que eu penso sobre isso. Eu espero que tenha ajudado um pouco, assim, esclarecer esse assunto pra você. Você que nunca ouviu falar, você já tem uma ideia. Gente, dá uma lida sobre o assunto, eu acho bem interessante. Eu acho que a gente tem que se informar sobre todas as possibilidades, né? É isso, gente. Obrigada por me assistir. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal se não é inscrito ainda. Beijo!